O povo pode, sim, aqui o povo pode perguntar o que quiser. O nosso podcast, na verdade, esse bate-papo, essa nossa conversa que nós temos aqui, um momento para a gente falar sobre vários assuntos, maternidade, casamento, a vida financeira, os projetos, os medos, as inseguranças, uma troca muito gostosa que a gente está criando aqui em mais esse canal de comunicação. Bom, no primeiro episódio a gente falou bastante sobre maternidade, que é essa novidade na minha vida, mas hoje a gente vai falar de paternidade. Marcel vai participar de novo com a gente. Qual será o papel do pai? Né? Se a mãe tem tantas mudanças, né, de hormônios, tanto fisiológico como emocional, e o pai? Tá aqui o pai de primeira viagem, o pai que esperou junto com a mãe a fase de tentante, que participou de todos os momentos, que esteve ao meu lado na hora do parto, na hora da dor e que também passou todo o puerpério, né, juntinho comigo. Já são 6 meses aí dessa nossa nova missão, dessa nossa nova jornada. Sim. E aí eu te pergunto, e o pai? E o pai? Eu vou ser sempre muito honesto, porque aqui o povo pode, né? E são conversas mais profundas, mas assim, o pai, ele tá, como que eu posso dizer, está em processo de construção ainda. Cada mês do Francisco é um mês diferente pra gente. Cada momento, cada coisa que a gente vai construindo juntos é um momento de construção do pai também. E o pai, ele começou a ser pai assim na chegada do Francisco. Antes ele era simplesmente o ajudante da mãe, né? Então, depois que o Francisco chega, aí sim que a ficha cai, né? Eu falo que a gente começa a ficha cair de fato quando o neném chega, quando o Francisco chegou, que a ficha caiu. Mas lá nos 3 primeiros meses da gestação, na verdade antes disso, quando você viu o teste positivo, o que é que passou na sua cabeça? Ah, assim, eu fiquei muito feliz de verdade. E aí, mas assim, o sentimento de pai, ele não chega assim junto com a notícia, Junto com o positivo. junto com o positivo. Então, assim, foi simplesmente uma alegria de tipo assim, uma nova etapa, uma nova descoberta da nossa vida e agora como que vai ser. Talvez seria uma mistura de felicidade com curiosidade de saber como que vai ser isso. Como que a gente vai lidar com essa situação, como que vai ser o Marcel pai, a Mônica mãe. Então, acho que foi mais essa mistura de curiosidade e também essa questão de como que vai ser, né? E os 3 primeiros meses, né? Não sei, Vai mamar já, né, não sei rapaz? quem lembra, mas foram 3 meses muito difíceis para mim. Sim. Eu mais parecia que eu estava doente do que grávida, né? Muito enjoo, assim. Isso na gestação, né? Na gestação, os 3 primeiros meses de gestação. Sim. E o Marcel acompanhou tudo. Como é que foi pra você? Porque teve um dia que eu falei, eu quero ir embora, quero ir lá com a minha mãe, eu não aguento mais. E aí Marcel foi lá, calma, vai passar, isso aí. Como é que foram esses 3 primeiros meses que mais parecia que a sua esposa estava doente do que grávida? Assim, a Mônica, ela é muito forte, Então, por mais que, assim, tenha essa mistura... Tá olhando o papai falar, filho? Curioso, né? Por mais que tenha essa mistura não digo nem mistura, mas essa questão dos hormônios, aquele negócio todo, né? O corpo da mulher está mudando, está gerando e tal. Eu sempre vi a Mônica muito forte, assim. E ela teve, sim, os momentos dela bem baixos, assim. Eu acho que a questão mais que pegou pra ela foi a questão do enjoo mesmo, assim, né? Acho que mais até do que os hormônios vindo de forma mais forte. Mas eu acho que a questão mais que incomodou ela, de fato, foi o enjoo, pelo que eu vi, assim, né? Porque você tá enjoado o tempo todo é muito ruim, né? Mas tá vendo? Dizem que a mãe esquece tudo que passa, toda a dor, o enjoo. Mas o pai também deve esquecer, porque eu não conseguia fazer nada em casa. Eu não conseguia fazer comida, lavar louça, eu não conseguia organizar a casa. Tudo ficou por conta do Marcel. É. Mas tipo assim, eu falo que o mais difícil, no caso, pro pai, eu vejo isso, a dificuldade maior, não é nem
pelo fato da criança que vai chegar, do bebê que está chegando, mas eu acho que é o fato de você estar ali o tempo todo nessa questão do cuidado maior, entendeu? Porque a Mônica sempre foi independente. Então, assim, ela nunca deu essa questão de trabalho de eu estar tendo que ver tudo e tal. Pelo contrário, ela sempre supriu muitas coisas. E aí, de uma hora para outra, ela fica um pouco mais dependente, né? Por mais que ela ainda tinha a independência dela durante a gestação toda, mas ela ficou um pouco mais dependente, ela ficou um pouco mais limitada em algumas questões. Então, eu acho que no meu caso, foi mais assumir esses papéis que ela tomava conta e eu peguei para eu tomar conta. Então foi mais essa virada de chave na minha cabeça que aconteceu. E ver a barriga crescer? Ver a barriga crescer, justamente. A barriga, na verdade, ela, pelo menos vou falar sempre por mim, tá, gente? Exatamente. Sempre por mim, sempre... Sem romantizar. Sem romantizar. É a real. Ver a barriga crescer, no meu caso, é mais um simbolismo da gravidez do que de fato em si saber... Eu sei que meu filho estava ali dentro, que ele estava sendo cuidado pela mamãe ali dentro, né, filho? Mas é mais a questão de... A barriga para mim simbolizava mais... Ela era mais um simbolismo que vinha uma criança do que, tipo, meu filho tá ali, entendeu? Era mais olhar para a Mônica e falar... Tem uma surpresinha ali dentro, que a gente não sabia se era menino ou se era menina. Então, é mais o aguardo, é sempre a lembrança. Eu olhava para a Mônica e já olhava para ela e já via ela e o meu filho ou minha filha que estava chegando. Então, sempre na minha cabeça era isso, era mais, em vez de tipo assim, nossa, tá gerando e tal, nossa, tá aqui dentro e tal. Eu acho que, assim, foi mais o simbolismo, a barriga para mim simbolizou mais do que tudo. Mas e quando você ouviu pela primeira vez o coraçãozinho dele? Na parte da gestação toda, o que mais me impactou da gestação foi bem no início. A Mônica estava com 3 semanas, né, amor? 3 semanas a gente foi fazer o ultrassom do Francisco. E assim, com 3 semanas, a médica falou que ele tinha, sei lá, o tamanho talvez de um... Acho que era menos ainda do que um caroço de arroz. Era assim, pequenininho demais. Não era 7 milímetros? Acho que era 7 milímetros, eu não lembro mais exatamente. Mas era assim, ó, bem pequenininho mesmo. E você já ouviu o coração pulsando, batendo forte. O coração batendo muito forte. Aquilo me impactou muito, assim. Eu acho que quem passa por essa etapa, principalmente no início, quando a criança, o feto está bem pequenininho ainda, e você já ouve o coração batendo muito forte, e fala, opa, aquilo deu um chacoalhão logo no início ali, falando, nossa, já tem um coração aí, já tem um serzinho vindo mesmo, né? E batia forte, né? Muito forte. E ali foi praticamente assim, durante a gravidez toda, assim, pra mim, foi o que mais me impactou, foi nesse início de 3 semanas, que eu já vi o coração do Francisco. Ouviu seu coração, meu filho. E ele era um tititico de... E aí a gente saiu de lá refletindo, né? Como que Deus, né? Na sua infinita misericórdia, mas como que um serzinho tão piquititico podia ter um coração já ali batendo tão forte. Muito forte. É algo inexplicável, né? A formação, a geração da vida, assim, ela é inexplicável. Eu falo que como é que pode, né? Tão pequenininho, já tem vida. Já tem vida. Já tem vida e tem um coração batendo a milhão. Tava com 3 semanas, né? Então, assim, não tinha quase nada formado praticamente, mas o coração já estava ali batendo forte já. Isso foi muito impactante para mim. E foram 22 horas de parto, né? Umas 12, 13, mais pegada mesmo de dor. E Marcel esteve ali ao meu lado. Pensou que eu ia... Não, na verdade ele já sabia que eu não ia desistir. Não sei também se ele sabia, porque era tanta dor. Mas você pensou em correr, sair, voado daquele quarto, tentar buscar um ar... Porque é uma sobrecarga muito alta, né, durante o parto. Pelo menos o meu foi no sentido, né, foi muito intenso. Muito, muito intenso. Então, assim, depois das 11 horas da noite ali que a bolsa da Mônica estourou, foi os momentos mais, assim, mais fortes, assim. Porque a dor, ela vinha
No início a dor vinha forte, mas ainda a Mônica suportava. Até que no início ainda ela falou assim, não, se for assim tá tranquilo. Aí as enfermeiras falavam, não, fique tranquilo, vai ser mais forte. Então vamos lá, vamos devagarzinho, né? Então depois das 11 horas da noite que começou a mesmo ficar mais intenso E era madrugada ficava ainda, né? muito curto, né? Tipo assim, doía agora e não passava, sei lá, 1 minuto, tava doendo de novo e depois tava doendo todo o tempo. Então foi muito intenso nesse sentido. E a Mônica não tinha posição para ficar. Ela tinha hora que agachava, tinha hora que ficava de um lado, ficava de outro, ficava no chão, ficava... E o quarto todo preparado, né? Tinha banheira no quarto, tinha cama, aquele negócio todo, tudo bacana, preparado para Mônica. E Mônica, assim, não usando praticamente estrutura nenhuma e praticamente no chão, assim. É uma situação bem, assim... A mulher ali foi outra virada de chave muito grande para mim, porque ali é uma situação que você vê a sua esposa ali muito vulnerável, muito vulnerável. E você não pode fazer nada a não ser dar força e a força também na questão das suas palavras, o que você está falando, né? E tal. Então, tudo que você pode fazer é falar, dar a sua mão e passar junto com ela, né? Se mostrar presente. Então foi isso que eu fiz ali o tempo todo. Mesmo assim, eu sempre me colocava no lugar dela e falava, se fosse comigo eu não estava aguentando. Se fosse comigo eu não ia aguentar, eu já ia para cesárea e já ia embora, porque não tem condição, cara. E eu acho que assim, uma mulher que passa por isso sozinha, ela merece todo o amor, todo o cuidado, tudo que ela puder ter de auxílio, porque é uma fase muito delicada, é uma fase que você precisa ter alguém. Eu sei que ali tem uma equipe, né, preparada para te ajudar, de enfermeiros e tal, aquele negócio todo, de médicos se precisar, mas é uma situação que são pessoas desconhecidas, você vai conhecer na hora, muitas das vezes, né? Então, é a situação que você, às vezes, você vai para um lugar desse, uma situação de parto, que você não conhece as pessoas que estão ali, e aí você não tem ninguém para se apoiar, né? Então, aí se você não tem uma pessoa ali que está com você, um marido, ou então a sua mãe, ou não sei, alguém conhecido para passar esse momento junto com você, eu acho que é praticamente quase desumano isso, porque é muito forte. É necessário saber que tem gente ali do seu lado, né? Gente que você confia e que você conhece, porque apesar de toda a equipe ser muito humanizada, são desconhecidos, né? Você conheceu naquele momento. Então, isso também te dá segurança, né? Te dá segurança porque você fica realmente vulnerável, porque a dor ela é contagiante. Mas você saber que tem alguém ali do seu lado que só quer o seu bem, te ajuda muito, te dá mais força ainda Te para passa seguir. segurança, né? Passa segurança. Porque você sabe, a pessoa que está ali do seu lado, ela não quer o seu mal, ela quer o seu bem. Então, ela tá olhando para você o tempo todo, tá vendo o que tá acontecendo. E eu acho que até, não sei se passou isso na sua cabeça, mas a dor era tão grande, não sei o tamanho dessa dor, mas eu julgo que isso é muito grande. E não sei se em algum momento passou na sua cabeça na questão de, será que tá tudo bem? Que é isso mesmo? Que eu não tô morrendo? Será que é isso? Eu não pensei assim em morte em nenhum momento. Não pensei em desistir em nenhum momento. Eu quero cesárea. A única coisa que era acho que umas 3 da manhã, né? Eu falei que eu queria analgesia, que é anestesia. E ali eu foquei que eu queria analgesia, apesar de já estar com 9 de dilatação, né? Centímetros de dilatação. Ainda assim eu queria analgesia. Então, eu foquei que eu queria isso. Então, podiam me falar qualquer outra coisa, podiam me oferecer R$1 milhão ali na hora, em troca da analgesia. E eu não ia querer, porque eu estava muito focada nisso. E eu sabia que o Francisco tinha que sair. Então, gente, é uma força inexplicável. Mais uma vez, é Deus, porque humanamente, hoje, pensando na dor, na força, em como a criança sai de você,
num parto normal, você fala, como pode? Né? Como pode? E a hora que começou realmente a sair, assim, porque depois que eu tomei analgesia, ainda foram mais quase 2 horas e meia. Só para contextualizar, quando a Mônica, lá pelas 3 horas da manhã, qual que é a situação que a Mônica estava? Ela não conseguia, ela só estava sentindo dor, mas não conseguia mais fazer força. Porque ela já estava exausta, você pensa, foram, no todo, né, Mônica? Foram quase 24 horas, foram quase um dia inteiro de parto mesmo. Então, assim, ela já estava, por volta das 3 horas da manhã, ela já estava exausta. E ela ficou numa posição na cama que ela não conseguia se mover mais. Eu falei assim, não, é porque ela ficou meio de lado, assim, na cama, né? E aí eu falava, Mônica, tenta voltar, deitar, assim, né, pra ficar mais confortável pra você. E ela não conseguia se mover. Tanta dor e exausta que ela não conseguia movimentar nem que seja, sei lá, 2 centímetros pro lado ou pro outro. Então ela estava nessa situação. E ela já estava delirando um pouco de tanta dor que estava. E aí ela toda hora batendo o pé, querendo, no caso, qual que é o nome? Analgesia. Então, ela ficou desde as 3 horas da manhã. É porque, assim, a equipe, quando você já está prestes a ganhar o neném, colocar analgesia pode ser um risco e você tem aqui para cesárea. Por quê? Porque dependendo do jeito que é aplicada essa analgesia, a mulher perde a sensibilidade. Então, ela começa a fazer força no momento errado. Para não atrapalhar o Mickey. Coloca ele aqui pra cima. Ela começa a fazer força no momento errado. Será que se eu deixar aqui é ruim? Peraí, gente. Momentos reais. Aí, a mulher, quando ela coloca a analgesia, a mulher pode começar a fazer força no momento errado ou não fazer força, porque ela perde a sensibilidade da contração. Peraí, que nós já vamos se arrumar aqui. Então. Calma aí que essa mãozinha vai chegar aqui. Vai. Então, quando eu pedi analgesia, estava prestes já a ganhar o Francisco, a equipe fala assim, não, suporta mais um pouco que vai nessa sem analgesia. Porque quando se coloca analgesia, há um risco muito grande de ter que ir para cesárea, porque você perde a sensibilidade, você pode perder a sensibilidade, não sentir a contração e não fazer força no momento certo. Então, você não consegue fazer a expulsão. E aí pode passar da hora do neném nascer, enfim, uma série de complicações. Porém, eu queria analgesia. E, por sorte, assim, o anestesista ele foi sensacional. Eu não perdi 100% a sensibilidade, então eu conseguia sentir a contração e fazer força no momento certo. Foram mais 2 horas e meia depois da analgesia para o Francisco nascer. Só que eu, sinceramente, quando fala em 2 horas e meia, pra mim, não passou de 5 minutos. Não passou de 5 minutos. É porque o que aconteceu? A gente foi pro centro cirúrgico, né, amor? Foi pro centro cirúrgico. Era 7 horas da manhã. Tanto que é feito no centro cirúrgico essa anestesia, porque pode ter que ir pra cesárea já ali mesmo, né? A gente chegou no centro cirúrgico, era 7 horas da manhã. E aí ela tomou essa injeção e tudo. E o Francisco ele foi nascer 9h23 da manhã. Então, das 7 até 9h23 da manhã, a Mônica ali, ó, fazendo força, embora. Só que depois que ela tomou essa medicação, ela reviveu. E aí, se você falar assim, vamos ficar 4 horas aqui fazendo força, ela ficava, entendeu? Por isso que eu falo, a Mônica ela é muito forte. E depois que ela conseguiu retomar, foi pra ela, igual ela falou, foi como se fosse 5 minutos depois. O Francisco nasceu. E era uma força que vinha que eu não sei, e eu sentia a contração chegando. E eu conseguia sentir a contração chegando, ele pegou. Então... Fica segurando ele. E eu conseguia sentir a contração chegando, então foi um alívio, né? E foi o que eu consegui mesmo. E o legal e interessante também nesse momento é que a gente nem lembrava mais que a gente não sabia o sexo. É verdade. E aí... Porque tanta... A gente só queria que nascesse, entendeu? Porque a gente já ficou o tempo todo ali naquele negócio e tal. A gente eu já estava exausto praticamente, Mônica então, nem se fala. E então a gente só queria que nascesse. E aí, quando nasceu,
a gente não lembrava mais que a gente não sabia o sexo. E quando veio no nosso colo, assim, no caso veio no colo da Mônica, assim, primeiro, a equipe que estava em volta da gente já estava falando, é menino, é menino, é menino e tal. A equipe toda falando, é menino, é menino. E eu ainda meio desconfiado, porque antes de nascer, quando a médica falou, olha, já dá pra ver a cabeça, tá saindo, já dá pra ver a cabeça. E aí ela olhou assim e falou, nossa, é cabeluda, hein, mãe? Aí eu falei assim, ó, tá vendo? É menina. Ele achava até eu Até nascer o último que momento era eu pensei que era Sofia. menina, que era a Sofia. Aí eu falei assim, é cabeludinha. Eu falei assim, tá vendo? Eu brincando com a equipe o tempo todo ali, né? Assim, menina, tá vendo? Aí, quando veio a menina, menina, menino, e era o Francisco. Eu até olhei meio desconfiado assim, vi o sacudão lá. Aí, E esse momento de pegar a criança no colo, porque depois que sai da mãe, fica ali um pouquinho, o pai pega e vai junto tem fazer uns exames iniciais ali, medição, os exames, medição e enfim. tal. E aí é com o pai. É E com o o pai pai. vai carregando. Aquilo ali eu já tava tomado de emoção já, eu já tava aliviado por ter passado, ter dado tudo certo. Foi uma mistura muito grande de assim, da emoção do Francisco estar ali com a gente, com a mistura do alívio que deu tudo certo, que a mãe tá bem, que o neném tá bem, tá todo mundo bem, passamos por essa fase, então assim, saiu um caminhão das suas costas, porque é uma noite toda, foi um dia todo de preocupação, de desespero, é desesperador você ver essa cena toda, então você tem que estar muito preparado, é uma coisa que eu falo pro pai, se você não se preparar durante a gestação Pro parto. pro parto, na verdade, né? Durante a gestação ali com a sua esposa e tal, não vai. Não vai porque é forte e você pode atrapalhar a equipe que está ali também trabalhando. Então, em vez de você ir para ajudar, dar força para a mãe, você acaba que se atrapalha. Então, a gente depois eu conversando com a equipe lá de enfermagem e tudo, e elas falaram justamente isso, que tem muito pai que vai e acaba brigando com a equipe, que gera um estresse muito grande, é mais traumatizante ainda para a mãe. Então, se você não se preparou durante a gestação para o parto, não vai, porque são coisas muito fortes, né? São cenas fortes. E se você não estiver preparado, você realmente você não aguenta. E quando a gente chegou aqui em casa com esse serzinho totalmente dependente, aí era eu e Marcel e eu. É. E Deus. A gente, na fase de preparação da gestação, né? A gente estava na nossa cabeça que a gente precisava ter alguém com a gente aqui, né? Então a gente pensou em contratar alguém para ficar aqui, nem que seja tomando conta da casa, fazendo almoço, cuidando da casa e para a gente ficar mais tranquilo com o Francisco. Mas a gente não achou essa pessoa, né? Porque se colocar alguém dentro da sua casa, tem que ser alguém que primeiramente tem que ser alguém que você tem uma certa confiança e tal. E é difícil achar hoje em dia, né, profissionais. Então a gente acabou que durante a gestação toda da Mônica a gente não achou uma pessoa para esse cargo. E a gente foi levando, levando, levando. E quando o Francisco deu aí a data, ele chegou. E aí tava eu e Mônica e continuou eu e Mônica. A gente, ainda no iníciozinho a gente deu uma pesquisada, tentou olhar, ver se achava alguma pessoa interessante, mas nada. E aí, como eu e ela já vinha fazendo nesse primeiro tempo, e estava dando ainda tudo bem, tudo certo, a gente ficou eu e Mônica mesmo. Nossa rede de apoio, na verdade, a gente não, em Piracicaba, aqui em São Paulo, nossa rede de apoio assim, a mãe da Mônica já tem uma certa idade, né, amor? Então é ruim pra ela, é pesado pra ela, não tem condição dela ficar com uma criança, né? Então, e os irmãos da Mônica também, todos aí têm ocupações e tal, então é mais complexo essa questão. Então, acaba que é eu e Mônica mesmo, eu e Mônica o tempo todo. Se você não vê o Francisco com Mônica, ele tá comigo. E se você não vê o Francisco comigo, ele tá com Mônica. É assim que geralmente acontece aqui com a gente, aqui em casa. E na sua rotina mudou alguma coisa? A minha rotina mudou algumas coisas. Não, Tá bom, já acabou até meu café. mudou a questão de, por exemplo, a responsabilidade que eu tenho hoje é diferente da responsabilidade que eu tinha antes. Por quê? A nossa vida, nós somos muito independentes. A Mônica é independente e eu sou independente, então a gente
pega, a gente faz as coisas e quando vê eu fiz isso, a Mônica, você fez isso, fiz isso. Aí, quando eu fui ver, a Mônica fez isso. Ah, a Mônica fez isso. Então, a gente é independente um do outro e a gente, mesmo que a gente se conversa e tudo, a gente é independente. E quando a gente está com o Francisco agora, todos os nossos passos são mapeados. Todos os nossos passos. Então, por exemplo, antes eu até, assim, dando um exemplo, quando eu ia fazer o beach tennis, eu fazia 3 vezes na semana. Quando eu tô aqui em Piracicaba, eu faço 3 vezes na semana. Agora, se eu conseguir fazer uma, já tá ótimo, entendeu? Então, assim, mudou muita coisa dentro da nossa casa, mudou externamente, onde a nossa cabeça mudou, né? Quando a gente vai sair, a gente tem uma preocupação a mais e tal. A gente tenta buscar o máximo de conforto, tanto pra gente quanto pra ele, né? Então, isso mudou, né? Antigamente a gente saía e vamos ver o que dá e vamos embora. Hoje não. Hoje a gente tem que ter um certo mapa. A gente não deixa de fazer as coisas, obviamente, mas a gente faz com uma maneira mais planejada. Isso que mudou. Para poder... Eu falo que a gente continua saindo, a gente foi viajar já com o Francisco a lazer, viajar a trabalho. Então, a gente inseriu, na verdade, o Francisco, né, na nossa rotina. E a nossa rotina, ela teve que dar uma adaptada, porque agora a gente tem um bebê totalmente dependente junto com a gente, né? E que agora começa a introdução alimentar. Então, assim, é uma constante mudança. É por isso que eu até falei no início que ser pai é uma mudança que começou no nascimento dele e essa mudança ali, ela vai continuando acontecendo aos poucos. Por exemplo, nesse momento agora que ele começou a se alimentar, eu sinto que já teve uma pequena mudança de novo. Então, a mudança de quê agora? De estar mais atento, tipo assim, por exemplo, coisinhas pequenas e bobas. Eu vejo a Mônica dando a papinha para ele ali, dando a comida para ele, eu já fico olhando já se está muito grande, se está muito pequeno, se é isso mesmo. Eu tenho muita atenção no que a médica fala. Então, tipo assim, se a médica falou, vamos separar os alimentos para ele entender, e se eu vejo a Mônica misturando, Mônica, você está misturando, é bom dar separado. Então, assim, é um trabalho em equipe, vamos dizer assim, e que vai mudando isso. E é a questão da preocupação também, se está tudo certo, se ele está bem, se a Mônica está bem. Mas eu posso, sendo muito honesto, assim, eu acho que a paternidade para mim foi uma coisa até tranquila. O mais difícil para mim tem sido, e é difícil eu falar isso, hein, porque aqui eu tô no podcast da minha esposa, hein. Mas o mais difícil tem sido eu compreender as necessidades da minha esposa, da Mônica. Então, a minha adaptação maior talvez tenha sido mais essa, de entender as necessidades, os momentos que ela está passando e tentar suprir da melhor forma possível. Porque o homem está vivendo a vida ali sem muita interferência fisiologicamente. Então, basicamente, você é o mesmo, porém a sua cabeça um pouco vira, né? E no caso da Mônica, não. Ela, além da cabeça, tem o corpo, tem, né, todas as responsabilidades, tem o Francisco também. Então, é uma mudança, eu posso dizer que é um 360 na vida da mulher. E do homem, eu vou dizer que é um 180, porque o corpo dele está intacto, né? Ele não sofreu nada, então a cabeça dele, saudavelmente, que ele vai ajustando, né? E a mulher não, ela não vai ajustando, ela é ajustada, vamos dizer assim. Então o homem não, eu me ajusto, né? Então esse para mim tem sido o maior desafio de todo o tempo, assim, nesse tempo da gestação, agora com o Francisco, porque você perder umas noites de sono, você ficar acordado mais tarde, ou ter que acordar mais cedo, isso aí faz parte da rotina. Se você pode ser por um filho, pode ser por um trabalho, pode ser, então você se ajusta a isso. Agora, a esposa vivendo todo esse momento meio conturbado na vida dela e a esposa, ela dá o tom da casa. Então, se a esposa está bem, se a sua mulher está bem, a sua casa voa. Agora, se ela está mal, a sua casa fica no chão. Então, aqui em casa não é diferente. Quando a Mônica está bem, excelente, a gente está voando.
E quando ela tá mal, a gente sente também. Sente eu, sente o Francisco, sente nossos cachorros, o gato, sente todo mundo. Então, o maior trabalho que eu acho que, assim, que eu não vejo as pessoas falando muito é isso. Acho que o homem, ele tem uma... Eu acho que o maior desafio dele não é nem a paternidade em si, mas sim passar as fases e ajustar as fases com a sua esposa, porque ela está vivendo aquele momento. Então, cada fase, cada momento é uma mudança muito grande. E aí você tem que ficar toda hora corrigindo a rota, corrigindo a rota. E é uma coisa que você não faz isso quando você está namorando, quando você está noivando e quando você está casado. Você só faz isso quando vem o filho. Por isso que eu acho que acontece. A maioria das vezes o casal ele começa a se apagar e aí tem vários relatos que separam, que não sei o quê, mas é por causa disso. Eu acho que o homem ele fica num papel muito grande de conduzir e corrigir a rota o tempo todo. O tempo todo você está corrigindo a rota. Há um mês você estava fazendo aquilo, estava tudo bem. No outro mês, não. No outro mês tem que mudar. Então, no outro mês, já mudou tudo de novo. Então, é assim, uma constante mudança ali, dependendo da fase que você está passando. Até que a mulher possa se reconhecer de novo, voltar, né? Voltar ao que era nunca mais. Só que ela entrar no eixo de novo, né? Porque são muitas as mudanças e são mudanças significativas. Então, ainda mais, eu vou falar de mim, né? Eu sou uma pessoa extremamente agitada, de fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, de alta produção, sabe? Produção hard. E aí, de repente, eu me vejo aqui, ó. Ele tá dormindo, agora de dia. Se eu colocá-lo no berço, em 10 minutinhos ele acorda. Se eu ficar com ele aqui no colo, ele vai dormir 1 hora e meia. Só que enquanto ele tá aqui no meu colo, eu não posso fazer nada. E aí, como é que fica a minha cabeça? Sabendo que eu tenho um monte de coisa para fazer. Por exemplo, hoje é um dia que eu tenho que organizar tudo, porque amanhã a gente viaja. Então, é fazer mala, organizar as roupas, organizar tudo que eu tenho que levar, tudo que eu vou usar para roteiro que eu vou usar lá. Então, a cabeça não para. Paralelo a isso, tem daqui a pouco o almoço para ele, para fazer. É muita coisa para dar conta. E aí, até que horas, né? Até quando? Então, a cabeça da gente fica assim, um turbilhão, só que o meu corpo tá aqui, ó. Eu não posso fazer. Tenho que esperar a dar tempo. Então, minha cabeça tenta ir trabalhando essa programação. Por exemplo, hoje eu queria fazer a unha ainda para poder, eu queria ir na academia, queria arrumar o armário de roupas, fazer as malas, deixar a casa organizada, ao mesmo tempo quero fazer o almoço para ele, fresquinho, para ele comer. Mas eu tô aqui. A gente tá aproveitando que tá gravando, mas eu tô aqui carregando ele. É o que eu posso fazer agora. É a prioridade. É a prioridade. É ele. Eu tenho que trabalhar a minha cabeça de que, não que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo, eu estou dando colo pro meu filho nesse momento descansar. Mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo nada. É porque o Francisco, ele fica otimamente bem comigo e tudo. Mas tem um momento que é só a Mônica que pode suprir. Porque é aquela questão do vínculo materno que ele tem que se sentir mais protegido com ela, de estar perto do carinho dela, do abraço, do peito. Então, tudo isso é só a mãe que pode dar para a criança, né? Então, o pai, ele supre os outros momentos, mas esse é exclusivo da mãe, não tem o que fazer. E basicamente nesses momentos que a mãe se sente mais sugada. É nesse momento. Não é fácil, tá? Mas também é prazeroso, né? Você saber que o seu colo é conforto, é acalento para o filho. Isso é mágico, né? Isso é divino. Só que, ao mesmo tempo, é algo que você tem que trabalhar seu psicológico de que as coisas estão ficando. Às vezes eu vou conseguir terminar de fazer só bem à noite. Sim. Então, eu não sei. Então, a gente tem que tirar da nossa contabilidade essa alta produtividade. As coisas vão sendo feitas conforme vai dando. Se a prioridade for o filho, né? Sim. Então, mas é o que eu disse já no episódio anterior. Tem dias que isso pega demais.
A gente sabe que é o certo, né? A prioridade é o Francisco, então tá certo eu ficar sentada no sofá, às vezes assistindo alguma coisa na TV, 11 horas da manhã, mesmo tendo um monte de coisa para fazer, né? Tendo histórias para gravar, tendo roteiro para pensar, mas é o momento dele, né? Dele estar descansando aqui nos meus braços. O que eu vou fazer? Vou dar colo. E aí a gente conta, né, com o marido, com o esposo que entenda isso. Então, muitas das vezes, o que você espera? Que ao invés de você... Ele está te vendo ali sentada. Não é ele sentar ali, mas é, de repente, ele ajudando na produção que você não está conseguindo fazer. Mas, muitas das vezes, o homem ele não consegue enxergar isso, que é de homem. Homem, você precisa ser claro. Eu já falei com várias amigas em que esperam que o homem enxergue. Eu também espero, mas eu já sei que muitas das vezes é preciso falar. Só que nesse momento de hormônios todos bagunçados... Você não quer falar. Você não quer falar. Você quer que ele enxergue, que ele faça e que ele te surpreenda. Ponto. E aí, se ele não faz isso, você se decepciona. E aí entra a crise, aí entra a briga, e aí você fica emburrada, porque você não falou. E eu, no nosso relacionamento, eu sempre falei muito do que não estava bom. Na verdade, você começou a falar depois de eu falar, né? Porque precisa ser falado. Olha, esse aqui tá roncando. Só que, esse aqui tá vendo, né? Ele tá bem preocupado. Só que nessa fase pós-gestação é muito complicado você ter que falar tudo. E eu sempre, desde o nosso início de relacionamento, eu sempre fui muito claro com Mônica. Tipo assim, isso aqui é uma coisa que você fala. Não fica pensando o que eu devo pensar, porque somos diferentes, apesar da nossa, como que eu posso dizer, apesar de que a gente se assemelha em várias coisas e a nossa criação foi simples e tudo, mas a gente são outras pessoas, né? E não adianta em casa você achar que o seu marido, pelo menos eu tô falando do meu, tá? Vai ser, ou vai fazer, ou pensar igual a você, porque não vai. A mulher, ela tem um dom enquanto ela está fazendo o almoço, ela já está pensando na organização da casa, que ela já está pensando no trabalho, que ela já está pensando naquilo que ela não fez. Então, ela já está, enquanto ela está fazendo uma coisa, ela já está programando outra, ou já está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo ali. O marido não vai. Se ele pegar a vassoura para varrer a casa, ele vai varrer a casa. Ele não vai pensar. Então, por exemplo, a mulher, enquanto ela está varrendo uma casa, ela viu o tênis ali, ela já está pensando que ela precisa comprar outro tênis, porque aquele tênis está não sei o quê. Entende? O marido não, ele vai ver o tênis e vai guardar, ou vai deixar o tênis ali, só vai tirar, vai passar a vassoura e depois vai voltar o tênis no mesmo lugar. É isso. É isso. Exatamente. Pelo menos aqui em casa é assim. Aqui em casa é muito assim. Então, tipo assim, por exemplo, igual a Mônica citou, quando eu vou fazer uma tarefa, eu faço só aquela tarefa. Eu não fico trazendo outras. Por exemplo, o Marcelo falou assim, hoje a gente está gravando uma segunda-feira. A gente viaja terça-feira para o Espírito Santo para a gente fazer a nossa temporada lá. O estúdio está montado aqui na sala de casa, né? Aí o Marcelo falou assim, hoje eu queria gravar mais um episódio. Eu falei, ótimo. Aí eu fui lá pro quarto para começar a arrumar as coisas pra mala, né? Que era um tempinho de manhã. Aí eu falei assim, não, eu já vou lá pra sala, a gente já vai gravar o episódio, porque agora vai ser o momento que o Francisco vai querer mamar e dormir. Então eu já tô aproveitando esse tempo. Já estou gravando, porque depois o Marcelo já pega essas coisas aqui, já guarda na mala para levar pro Espírito Santo e a gente já organiza aqui pro almoço. Ele não pensou isso, eu tenho certeza. Não. Pelo contrário, eu deixei tudo montado, a única estratégia foi, temos que gravar hoje, ponto. E aí, deixei tudo montado aqui, desde a última gravação, para falar com ela, falei, e aí, que horas vamos gravar? Porque aí eu já deixo na mão dela, e aí, como vai ser o melhor momento? Porque é a alta produtividade que a gente ainda quer ter, né? Então, a gente quer aproveitar cada minuto, que seja produtivo, que realmente a gente consiga fazer as coisas. Então, a gente vai intercalando. Só que fazer isso, gente, esse planejamento diário, ele cansa. Ele tá aí, mais uma coisa que suga a gente. Então,
Com o Marcel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. Marcel, recolhe a roupa lá para mim agora. Marcel, faz não sei o quê. Marcel, vai lavando a louça para mim enquanto eu estou fazendo tal coisa. Marcel, você vai editar agora? Então vai editar agora que eu vou fazer tal coisa. Eu vou ficar com o Francisco. Marcel, terminou de editar? Ah, Mônica, mas por outro lado, eu até vou perguntar isso para ele agora. Isso não torna a esposa chata? Não. No meu caso, não. No meu caso, o que eu penso é o seguinte. A primeira palavra que eu tenho que ressaltar aqui, gente, é parceria. A gente tem que ser parceiro. E nessa hora não existe ego. Então, assim, não tem esse negócio assim, poxa, eu tô fazendo 30 coisas e ela tá fazendo 2 só, cara, porque ela não tem essa questão. Então, é você ser parceiro. E entender que um resultado positivo é um resultado positivo para você, para ela, para o seu filho e para todo mundo. Então, a parceria, ela vem daí, parceria, né? Que é bom para mim, é bom para você. Então, o que eu penso é o seguinte, é o que eu sempre falo com ela. Você quer alguma coisa, você fala. Não precisa ficar emburrada, né? Você fala, porque aí eu vou saber o que você está pensando. Por quê? Eu sou uma pessoa bem racional. A Mônica é uma pessoa bem emocional. Eu sou uma pessoa bem racional. Então, pra mim é assim, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, às vezes, não tá tudo bem. E aí, eu não sei porque não tá tudo bem. Porque pra mim tá tudo bem, tá tudo bem. Então, e aí, às vezes, não. Então, eu sempre falo com ela que eu tenho as minhas prioridades, que são, geralmente, as minhas prioridades hoje em si, a minha prioridade real, maior hoje, além do Francisco, é o nosso trabalho, que é o que coloca comida na mesa. Então, por exemplo, se eu tenho uma semana muito puxada de edição, de muita coisa para fazer, eu viro para ela e falo assim, olha só, essa semana eu tenho que editar isso, 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 eu preciso de tanto tempo. Então, veja aí como que a gente vai se organizar, porque eu preciso desse tempo agora para editar, preciso de todas as tardes, preciso de todas as manhãs dessa semana. Então, a gente se ajusta, mas é questão de parceria. Então, aí nessa semana que eu estou fazendo essas coisas, e eu não vou dar atenção para casa em si, nesse momento, naquele momento que eu vou estar ali. Talvez eu vou dar atenção na casa, eu passo uma vassourinha rápida, alguma coisinha, dou aquela garibadazinha de leve. Então, eu dou uma tranquilizada aqui porque eu estou focado em outra coisa. E é igual a Mônica falou, só sei fazer uma coisa de cada vez. Eu não sei colocar o material para renderizar, passar uma vassoura na casa, depois eu volto lá, exporto, não sei o que, tal, tal. Não. Eu tô lá focado naquilo. Então, no caso, se fosse ela estava exportando, ela estava passando vassoura na casa, cuidando do Francisco, mas aí é ela. Então, eu sou diferente. Então, é por isso que eu falo que a parceria, ela tá aí. Então, ela entender como que eu funciono e eu entender como é que ela funciona. Então, quando a gente começa a se comunicar melhor, trabalha essa comunicação entre a gente, flui de uma maneira melhor. Então, é isso. Olha, eu acho que esse episódio vai salvar muitos casamentos, hein? Muitos casamentos pós-parto. Então não existe ego. Se você ficar com o seu ego de tipo assim, nossa, tô fazendo tanta coisa para ajudar, eu fico com. Porque assim, eu até dei uma diminuída nas postagens, porque eu vinha postando muito com o Francisco, fazendo as coisas, né? Trocando ele, aquele negócio todo, e as pessoas vinham comentando, nossa, você é um pai exemplo, você não sei o que e tal. Na verdade, não é que eu sou um pai exemplo, é que eu tô fazendo a minha função, né? Então, assim, é a nossa parceria, né? É a nossa parceria. Então, se eu tô trocando o Francisco, se eu tô dando banho, se eu tô não sei o quê, é a nossa parceria. A gente A tá Mônica criando. tá fazendo outra coisa, Então, certamente. e mesmo se ela não tivesse, ela é a nossa parceria. Então, as pessoas, elas miram para você e falam assim, nossa, você é um exemplo. Ok, mas exemplo a partir de quê? Você vai comparar esse exemplo a partir de quê? De uma pessoa que não faz nada? De uma pessoa que é pai, mas não ajuda a esposa? Então, para essas pessoas que não fazem nada, pode ser que eu seja um exemplo realmente. Mas o real é que o normal é isso. É a gente estar ali de parceria com a esposa e cuidando do filho juntos, né? Esse é o ideal, esse é o normal, ou deveria ser o normal. Então, qualquer coisa fora disso, já começa a criar uma coisa que pode dar errado lá na frente, né? Que aí
que acontece que as pessoas se separam, os casais se separam e tudo, é porque falta essa comunicação, falta esse ajuste, falta, muitas das vezes, o pai, além de ser pai, ser, nesse momento, mais esposo, porque se a Mônica estiver muito bem, ela vai cuidar muito bem do Francisco. Agora, se ela não estiver bem, ela não vai cuidar nem do Francisco, não vai nem cuidar de você, do marido, no caso. Então, eu acho que, assim, o papel do pai, nesse primeiro momento, nessas primeiras semanas, é cuidar muito bem da mãe e praticamente fazer com que a mãe esteja bem psicologicamente. Ah, precisa sair para ir para academia, vai para academia, eu fico com ele aqui. Quero fazer a unha, quero fazer o cabelo, vai fazer cabelo, entendeu? Então, assim, é você dar possibilidades, né, para que a mãe ela consiga fazer as coisas. Por quê? Ela já tá amarrada um pouco, porque o acalento, o conchego que ela dá para o Francisco, é só ela que pode dar. Então, se ela ficar 24 horas só dando esse acalento, só dando esse conchego, quem que vai dar esse aconchego para ela? Quem que vai dar essa possibilidade dela extravasar de alguma forma, nem que seja fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, fazer um stories, fazer alguma coisa. Então, é basicamente isso. Tá vendo, meu povo? Agora, uma outra pergunta que chega sempre a mim no meu direct do Instagram é: e a vida de casal? Eu já respondi a várias pessoas, agora eu vou perguntar pro pai. E a vida de casal? Paciência, irmão. Deus é com você. Vai passando por esse vale, dando glória a Deus aí. Mas paciência, entenda, dê tempo ao tempo, vai no seu tempo. Cada casal tem uma dinâmica, cada casal tem uma forma. Tem casal que vai passar por isso de uma maneira mais tranquila, tem outros que não, tem outros que vai sofrer um pouco mais. Então, o homem, é aquilo que eu falei, o momento que você está passando agora é você construindo sua esposa, né? E você tem que se adaptar. Então, para eu, Marcel, que faço uma coisa de cada vez, para tentar fazer bem feito, eu tenho que me transformar várias vezes aqui para eu estar em parceria com Mônica. Então, eu tenho... meu cuidado maior nesse momento do casal é não criar desarmonia. Então, tudo que eu posso fazer para criar harmonia, eu faço. E mesmo assim, a gente cria algumas vezes esses ruídos, acontece. Então, assim, a gente está sempre ali, ó, tentando um dia de cada vez, muda uma coisa, muda outra, não tá bom, então vira. Então, a gente está assim, aos poucos. Aos poucos, e bem pouco. Bem pouco. 1 milímetro. Porque é muita mudança, né? Muita mudança. E é muita cobrança, principalmente da mulher, porque a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher é dona de casa, a mulher é empresária, a mulher, né, tem seus compromissos. Não que o homem não tenha, porque o homem também é pai, o homem também é esposo, o homem também é empreendedor, é empresário, tem tudo isso. Mas a sobrecarga da mãe ela é muito maior no sentido psicológico da coisa, sentimental. Então, tudo isso é mais uma carga para a mulher. O que o homem não tem, né? Que ele não teve mudança de corpo hormonal, ele não teve nada disso. Ele teve a mudança, né, como o Marcel bem explicou, foi na mente, né? Porque agora ele é pai. Então, tem várias outras responsabilidades. Mas a mulher, além dessa mudança mental, que agora ela é mãe, ela tem toda essa mudança hormonal, corporal, fisiológica. Então, é uma sobrecarga muito grande. E feliz do casal que consegue entender isso, que muitas vezes não há esse entendimento dessa sobrecarga toda na mulher. Que muitas vezes a mãe, ela sai como a que só reclama, que nada tá bom. Não, é fato, a mulher ela tem que entender o papel dela, ela tem que fazer o papel dela também. Porém, é muito bom quando se tem um parceiro que consegue compreender e entender todas essas mudanças. Isso faz toda a diferença para que o casamento suporte, né, esse momento pós-parto, e que as coisas tendem a ir melhorando. Hoje o Francisco com 6 meses já é outra história, já é outra rotina do que quando ele tinha 1 mês. As coisas mudam, as coisas vão mudando. Até no início, retomando aqui, quando o Francisco veio para casa, eu
E a ideia original era, eu dormiria no quarto com o Francisco, aí tem uma cama no quarto, então eu dormiria no quarto dele, que na cama que tem lá, pra Mônica descansar durante a noite, né? Porque aí ele acorda de noite, aquele negócio todo, né? Ele poderia acordar de noite e tal, aí a Mônica tem que dar uma mamar, aquele negócio todo. E aí, pelo menos, ela dormindo, nem que seja 2, 3 horas seguidas ali, ela seria mais tranquila. Então, quando ele chegou aqui em casa, mudou alguma coisinha? Mudou. Mas, por exemplo, eu fiquei os 2 primeiros meses, a gente ficou dormindo em quarto separado. Então, eu dormi no quarto de hóspede, o Francisco dormia no quarto dele e a Mônica dormia no nosso quarto. Por que isso? Porque eu ficava ali com a babá eletrônica ali do meu lado e ela fica acesa ali o tempo todo, eu prefiro deixar assim e no volume no máximo. Então, qualquer barulhinho que ele faz, que ele vira para um lado, vira para o outro, aquilo na babá eletrônica gera um áudio, gera um ruído. Então, assim, para você que já está em alerta, no caso da mãe que já está em alerta, ela acorda fácil. Então, o que eu quis evitar é isso. E graças a Deus, o Francisco desde o início, ele acordava, quando ele acordava de madrugada no início, ele acordava uma vez de madrugada, né? E depois ele voltava a dormir. Depois que a Mônica amamentava, ele voltava a dormir. Então você pensa, se ele dormia de 10 horas até 2h30 da manhã, 3 horas, ela conseguiu tirar um sono legal ali, depois dava mamar e depois ela voltava a dormir de novo. Então facilitou um pouco, né, nesse primeiro momento. E depois dos 2 meses ele já começou a dormir a noite toda. Então aí ficou mais fácil ainda. E aí depois desses 2 meses aí eu voltei dormindo no nosso quarto. Aí eu perguntei pra ela, te incomoda ficar aqui, se atrapalha a dormir? Te mudou o lado da cama. Eu falei, te incomoda, te atrapalha e tal, se o seu sono e tal. Ela, não, tá me atrapalhando não. Então aí eu voltei, depois de 2 meses, eu voltei a dormir no nosso quarto. E o Francisco continuou dormindo. Desde o início, o Francisco dormiu sempre no berço dele. E a mãe nunca mais vai ter um sono profundo. É. Não, até eu sonho, porque diz que a gente só sonha quando a gente está no sono REM, sei lá das quantas, que é porque a gente está no sono profundo. Eu já sonhei, né, depois que Francisco nasceu, sonhei várias coisas em vários dias. Mas é um alerta, assim, de, Marcel, tá tudo bem? Ele tá coberto? Do nada. Você acorda, assim, sem saber que horas são. Tá tudo bem, Você não viu nada. Marcel, ele tá coberto? Ele tá dormindo? Do nada, né? Isso é coisa de mãe. E sempre vai ter uma fase, né? Por exemplo, ele nasceu na época do calor, né? Então tava aquele calorão, aquele negócio todo. Então, vai ver se tá muito quente o quarto, né? Então você fica se adaptando. Agora tá muito frio aqui em Piracicaba. Então você vai ver, tá descoberto, aí ele teve dias que ele acordou porque ele tava com frio, então a gente fica com aquela preocupação. Então assim, né? Preocupação, acho que agora É pro resto da é vida. pra vida, né? É pro resto da A vida. gente quer essa preocupação pro resto da vida. É isso, eu acho que deu pra entender um pouquinho, né? Deu, né? O que é ser pai. A gente nunca consegue fazer um episódio com meia hora, né? Sempre passa um pouco. Mas tá bom. É isso, meu povo. Nós não somos perfeitos, não somos o casal exemplo, mas nós somos um casal que está tentando ser o melhor para o Francisco e ser o melhor um para o outro. Melhorando a cada dia, tendo nossas crises, tendo nossas DRs, nossas conversas, tendo às vezes de eu ficar emburrada, brava, porque somos normais, somos seres humanos. Então, eu acredito que o diálogo e a ação salvam, né, qualquer relacionamento. Então, o diálogo, a ação e a força de vontade de cada um. Porque hora eu tenho que ceder, hora o Marcel tem que ceder, hora eu vou me sacrificar mais, hora é o Marcel, para a gente poder ser exemplo também como casal para o nosso filho, que é daqui de dentro de casa que a gente quer. Eu quero que ele saiba como é que um homem tem que tratar uma mulher, né? Como é que um homem tem que respeitar uma mulher. E isso tem muito do nosso relacionamento, é onde ele vai ver primeiro, né? O pai e a mãe, o exemplo está aqui dentro de casa. Então, a gente espera ser exemplo para o nosso filho. E para isso a gente vai se machucar, cicatrizar, melhorar a cada dia, para que a gente realmente seja exemplo para o Francisco. É isso. E o povo pode, né? Aqui o povo pode.